Olá, esse é o Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista, e hoje, enfim, estou gravando um programa sonhado desde quando eu iniciei esse projeto do podcast. Eu vou conversar sobre o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. A Constituição Federal de 88 prevê a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Estão aqui comigo duas pessoas muito envolvidas com este que é um dos mais complexos serviços de saúde pública do mundo, né, que é a Paula Félix e o Léo Cury. Eles já vão se apresentar. Eu só quero falar que a gente vai trazer um panorama um pouco do SUS, né, da abrangência do SUS, e a gente vai se ater um pouco mais à rede de atenção à saúde mental, que consolida, né, a reforma psiquiátrica como política oficial do SUS, e que é essa rede articulada e comunitária. Então, eu queria pedir para vocês se apresentarem para a gente embarcar aí nessa viagem. E agradecer mais uma vez por vocês terem aceitado esse convite. A Paula começa, se apresenta? Começo. Bom, eu sou psicanalista, psicóloga de formação, né, de graduação. Trabalho na rede de Belo Horizonte há 17 anos, né, com uma primeira passagem, os primeiros 5 anos, pelo Sersan, né, pela urgência, e já em diante em centro de saúde na atenção básica, né, na equipe de saúde mental, na atenção básica, né, e também sou professora de pós-graduação também. E é uma alegria enorme, te agradeço muito o convite, é um prazer, eu acho que nós estamos num momento muito interessante do SUS em Belo Horizonte, e tem, né, da atenção em saúde mental especificamente, eu acho que tem muita coisa boa para a gente conversar. Tem. Quero saber dessa história toda. Você já apresenta seu livro para a gente? Esse livro, meu livro, ele é a minha tese de doutorado, defendida na UFMG no programa de pós-graduação em psicologia, né, na linha de estudos psicanalíticos. Ele é uma pesquisa que teve início também a partir da prática e da clínica, né, em centro de saúde, né? Tem uma problemática aqui sobre os transtornos alimentares, em específico a obesidade mórbida, né? Então, eu fui a campo pesquisar algo que já tinha chegado para mim, né, na clínica particular, mas também no SUS de forma marcante. Então, eles em breve está indo para uma segunda edição. Acho que ficou uma boa pesquisa, né? Vocês podem conhecer ele ele está pela editora Scripton, na livraria Scripton ali na Savassi, e também na livraria da Seção Minas da Escola Brasileira de Psicanálise. E o título fala para O título é Variantes da Neurose Tipo ou a Defesa e Sua Atualidade na Clínica Psicanalítica, né? Aí é para falar um pouco sobre que tipo de fenômeno a gente encontra na obesidade mórbida e a questão conceitual aí atrelada a essa pesquisa também, que ponto, né, que hipótese, o que nós conseguimos formular, mas é um livro que tem fragmentos clínicos que eu acho que contribui. Muito. Obrigada, Paula. Léo. Então, né, primeiro, obrigado, Rebeca, pelo convite, Paula, para a gente hoje poder estar conversando. Eu sou Leonardo Cury, sou assistente social e sou militante dos movimentos sociais, atuo como professor, mas estou aqui em especial por ser usuário do SUS, né? Pela essa identidade enquanto alguém que utiliza da política de saúde pública no Brasil, mas que também constrói a luta dela no dia a dia, né? Fortalece essa política enquanto um direito universal importante para o Brasil e um exemplo para o mundo. Bacana, legal. Faltou muita coisa para você falar aí, Léo. A gente vai Ser falando usuário da durante o política de programa. saúde e se reconhecer enquanto usuário É fantástico. muito importante. Né? É mais do que qualquer currículo Lattes, né? Qualquer titulação. Né? Eu acho que... E a sua atuação, né? Na promoção dessa... Traz esse lugar, né? Assim, porque enquanto a gente se reconhece enquanto classe, é o necessário para que a gente possa lutar enquanto ela, né? Então, eu acho que dizer, né, de forma aberta, que a gente utiliza o SUS e a política de saúde é porque a gente acredita que essa construção ela é importante para a gente e para outras pessoas que muitas das vezes nem sabem, né? Como que o SUS
tá ali no dia a dia da vida delas, né? Sim, sim. Ah, então você vai contar para a gente. É muito legal com a sua atuação também. Você tem voz, né? Vou falar assim. Você representa esse usuário, assim, e apresenta esse sistema em muitos lugares, né? Isso é muito, muito bom. Eu quero falar que quem me apresentou o Léo foi minha prima, Lina, né? Lina Rocha, também militante das causas sociais, ela é jornalista. Então, um E beijo enorme para um ela, né? beijo para a Grande Lina. sindicalista, companheira de movimento sindical, né? É, Também sou de movimento sindical, né? sim. Muito bom. É. Que a gente possa, em outro momento, conversar com a Lina aqui. Vamos, a gente vai conversar aqui sobre política, defesa da democracia, não é isso? Hoje ela é presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. E aproveitar, porque eu gosto de fazer referência a isso também, esse podcast aqui foi ideia dela. Ela que me colocou aqui nesse lugar e eu resisti por muito tempo, achando que minha prima não estava bem. Como você não me conhece bem, mas de repente me abriu assim um outro mundo assim de conversas e a gente já está aqui, acho que esse é o episódio 51 ou 52 da segunda temporada já, então bacana demais, tá aí. Beijo do Léo e meu, Lina. Então, abrangência do SUS. Quem vai começar a falar para a gente? O Léo, apresentar para a gente o SUS. Então, eu posso iniciar como importante trazer de forma breve, né, essa trajetória da política de saúde no Brasil, esse movimento sanitarista que, articulado, né, uma demanda importante da sociedade, reconhece esse processo de que o Brasil passava, em especial por um dos momentos mais difíceis da democracia e da sua Sim. trajetória. É importante fazer um recorte que da invasão portuguesa, e eu traço ela para que a gente muitas das vezes diz de 500 anos, né? Mas da invasão portuguesa no Brasil até os dias atuais, a gente teve em datas aproximadamente 45 anos de democracia eleitoral, de processos de organização, aonde não tinham como intencionalidade algum golpe, alguma interrupção democrática. E é justamente a partir dos anos 60, 70 e 80, no auge, inclusive, de uma dessas interrupções democráticas mais graves, né, que foi uma ditadura civil, empresarial e militar que dominou o Brasil, né, nesse período, que nascem também no lugar das próprias contradições e antagonismos, né, que são importantes serem lembrados e ditos, vários dos movimentos que vão alicerçar esse direito à saúde no Brasil como um direito universal. Sim. Nós não estamos falando de qualquer direito, nós estamos falando um direito para todas as pessoas, independente se elas são brasileiras, estrangeiras residentes no Brasil, né, independente se elas estão utilizando uma unidade básica de saúde ou se elas vão comer no restaurante da esquina. Né, essa universalidade, essa compreensão de uma saúde para além da doença é a característica que surge num dos momentos mais difíceis da história do Brasil. E é justamente a partir dessas mobilizações e desses movimentos, em especial nos anos 80, com o processo falso de redemocratização, né, num acordo entre os militares e as elites e toda essa transição, que a gente consegue, de uma forma fortalecida no sentido científico, teórico, político, analítico, né, porque a gente tinha movimento sindical, intelectuais, pessoas voltando, né, do período de exílio, fazer uma base sólida, integral, que desse fundamento para uma nova Constituição, que é a de 88. Essa Constituição, ela se amplia em muitos dos momentos que o Brasil ainda não tinha uma identidade de uma seguridade social brasileira. Essa seguridade social brasileira, ela vai ter um tripé, que é a política de assistência social, de previdência e de saúde. E essa política de saúde, ela nasce a partir, inclusive, dos termos constitucionais como universal. E isso, Rebeca, né, Paula também vai dizer sobre isso melhor do que eu, porque ela atua nessa rede maravilhosa de Belo Horizonte, com todos os seus desafios postos. É justamente esse processo, essa trajetória desse movimento sanitarista, né, composto especialmente por trabalhadores e usuários, é importante dizer isso, né? Eram trabalhadores e usuários dessa política que estavam ali no dia a dia, construindo as bases, né, para que a gente pudesse chegar não só a ter um princípio constitucional de um entendimento, especialmente a partir dos artigos 6º e 7º da Constituição, que vão tratar dos direitos sociais,
mas a partir, né, dos artigos da Constituição que vão dizer sobre Seguridade Social, lá do 194 para frente, Sim. que a gente consegue, pouco tempo depois da Constituição, né, Constituição de 88, mas em 90, garantir uma das primeiras legislações sociais, né, junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Sim. o Sistema Único de Saúde, né, desdobrado, inclusive, de tão grande em duas legislações, né, uma lei que vai tratar do sistema enquanto estrutura e uma outra lei que vai tratar do sistema enquanto funcionamento econômico, né, financiamento dessa política, mas também do seu funcionamento social, que é o controle social da saúde, né? Estreando, inclusive, uma concepção diferente de controle de Estado que controla a população, né? Sim. Aqui a gente está falando da população ser cogestora dessa política e talvez seja isso que ela tenha dado tanto certo nessas longas trajetórias entre tentativas de privatização, apagamento, silenciamento, esquecimento, né? Assim, essa política resiste a todos esses momentos. Ah, isso é fantástico. Achei legal você marcar o protagonismo, né, do usuário ali, ou essa cogestão, como você está falando, você se apresentar também como usuário, todos nós somos, né? É para todo mundo, né? Não é saúde para pobre, né? É como você está firmando aqui, é universal, direito universal. E isso é tão radical, né, que vai para a saúde mental também, eu vi no material que a Paula me mandou, depois você fala o título daquele material, que foi sobre... É sobre a supervisão clínico-institucional na rede, né? A experiência da supervisão clínico-institucional. Na rede de saúde mental. Sim, e ali na rede cita, tem uma expressão que eu achei interessante lá, que é a da loucura cidadã, né? Então, que é esse usuário também como protagonista ali do processo dele, ali, né, o envolvimento. Agora, só para a gente ir situando e localizando, então o SUS vai abranger atenção às complexidades primária, média, alta, serviços de urgência e emergência, atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica. E vai muito além ao longo do seu processo, né, de organização. Por exemplo, hoje a gente tem... o Brasil é um dos países que tem a maior estrutura odontológica do mundo. Não por acaso muita gente vem para fora, vem de fora para poder fazer tratamento odontológico no Brasil. Sim. E já no final, né, dos anos de 2010, a gente começa a ter também uma grande rede, por exemplo, de tratamento odontológico, né? É importante quando você cita, né, todos esses parâmetros da estrutura organizacional do SUS, dizer, por exemplo, para a população de uma forma mais simples, o que a gente está dizendo de saúde. E eu gosto sempre, principalmente com estudantes da graduação, que vão um dia, né, operacionalizar o SUS a partir do seu trabalho, trazer alguns exemplos do nosso cotidiano. Por exemplo, no mundo, a gente só tem uma noção hoje de nutrição enquanto um direito a partir de uma embalagem. Mas isso não é qualquer coisa quando a gente sabe que ali tem carboidrato, que ali tem vitamina, que ali tem proteína, ali tem mineral. Mas ali também tem elementos químicos que não são alimentares, né? Aqueles nomes, como o Michel Polanski já dizia, né? Quando você lê a bula, né? Quando você lê ali o que tem de alimento e aquilo ali você não consegue falar direito, é porque aquilo ali é perigo, né? Quando a gente tem um T de transgenia, por exemplo, dentro de uma embalagem, né, especificado ali, aquilo ali é a atuação do SUS, porque ele está dizendo de um lugar de alimentação que vai diminuir um futuro risco de urgência e emergência. Né? Quando você vai, por exemplo, num restaurante e você pode comer tranquilo, diferente de outros países do mundo, sabendo que você possivelmente não terá uma infecção alimentar, é porque existe uma política de vigilância ali, não só ali, no sentido alimentar, mas no sentido também ambiental, porque aquele restaurante ele não vai ser construído ao lado de uma várzea, de algum lugar que possa ter algum tipo de vetor. E esse SUS ele está numa condição de construção que traz, como você mesmo disse, a gente vai falar aqui de saúde mental, de reconhecimento de sujeitos de direitos que historicamente neste país sequer foram reconhecidos como sujeitos, como a política
né, que vai tratar da saúde da população em situação de rua, das pessoas que em algum momento vão estar vinculadas à saúde mental, em especial pessoas que fazem uso, né, de substâncias psicoativas, as drogas, né, o álcool, a população que tem alguma situação de esquizofrenia, populações que historicamente elas já estão alijadas do mundo do trabalho, né, isoladas, desfiliadas da relação de convívio social. E essa política de saúde, né, a partir da sua compreensão de equidade, porque a gente não está falando de igualdade, né, a gente está falando de equidade, de compreender que as diferenças elas devem ser trazidas no seu lugar de diferença para que todas as pessoas possam ter acesso. Então, ele é fantástico, né? O SUS dizer sobre esse direito é brilhar os olhos, né? Sim. Não é por acaso que o Zé Gotinha, que é o maior propagandista da política de saúde no mundo, ele utiliza lá no seu peito o símbolo do Sistema Único de Saúde. Bacana. E agora, se a gente for lembrar ainda de pandemia, né, gente? Como é que o SUS ficou evidenciado, né? A questão das vacinas. Frente ao negacionismo, resistindo, né? É uma resistência, né? Isso. Bacana demais. Então vamos entrando aí no sistema. O que é a atenção primária? Paula está aí na atenção primária, não é isso? Na atenção primária é uma primeira porta de entrada, mas que não é urgência, que trabalha na perspectiva também da prevenção. Né? E do cuidado ali, né? Daquilo que pode ser, vamos dizer assim, capturado no atendimento da saúde num primeiro momento, né? E que a gente acompanha de forma permanente, né? Com as equipes de saúde da família, né? Com as equipes dos ACS, os agentes comunitários de saúde, que são protagonistas no centro de saúde também, né? A gente tem também, né, o atendimento à criança. É uma presença ativa. É uma presença ativa que circula pelo território, que nos fornece também, né, nas nossas reuniões de matriciamento, a equipe de saúde mental, informações valiosíssimas, né, para a equipe de saúde do atendimento dentro da unidade, né? Então, é um ponto também de contato da rede, com a rede da urgência, né? De troca permanente, né? Usuários, né? Sujeitos circulam entre a urgência e a unidade básica de saúde, né? A gente tem também vários encontros na rede para encontrar com colegas para discussão de casos e propostas de atendimentos, né? Essa troca entre a saúde mental e os médicos clínicos, ela é importantíssima, né? Sejam eles ginecologistas, clínicos gerais, não é? Generalistas, pediatras, né? Estudantes da UFMG. O Centro de Saúde é um polo de formação também, né? Para os estudantes da medicina, da enfermagem, não é? Assim, agora tem uma colega também que está acompanhando uma residente do Odilon também, serviço social. Então, esse polo de formação que é o Centro de Saúde também, dentro da rede, ele é muito importante, né? Da gente ser acompanhado, né? E é importante também a questão do matriciamento, né? Porque eu acho que o que sempre me fisgou muito é essa ideia de trabalhar no SUS enquanto um percurso de formação permanente, né? Na área da clínica, né? Enfim, então, me parece que, eu falei aqui, que o SUS é uma escola de vida, né? E uma escola profissional também de formação, né? Que muitas vezes a gente já começa a frequentar na graduação ainda, né? Na nossa formação universitária, mas que está em permanente construção, né? E construção teórica, todo um instrumental teórico para agir, mas de uma escuta também, né? Dos usuários, de uma construção de espaços, né? Como centros de convivência, como serviços que vão surgindo a partir de necessidades, né? Clínicas, né? Nessa rede disposta, que é a rede Belo Horizonte, né? Porque é uma rede disposta. Né? Eu acho que é uma rede disposta a avançar, disposta a conversar e disposta a sustentar também uma orientação, né? E aí a psicanálise pode muito contribuir com isso, né? E uma psicanálise dentro da cidade, né? Não uma psicanálise dentro do consultório na Zona Sul, mas o psicanalista dentro da cidade, o psicanalista trabalhando no SUS, né? Isso é possível, isso é nas supervisões da rede, na construção dos casos, né? Na condução,
né, e encaminhamentos, né, sem preservando aí a singularidade do caso, mas sem rumo a uma ideia de padronização e tratamentos adequados, né? Colegas que trabalham muito com o autismo têm tido uma luta muito importante nesse sentido também, né? Sim. E a gente faz conversas intersetoriais que são valiosíssimas, né? Com assistência social, com educação, né? Que é uma questão importante, que tem chegado muitas demandas, já chegavam antes e a partir da pandemia, chegado muitas demandas da educação, né? Como é que a gente pode responder a isso, né? Que não seja a medicalização e a patologização e o simples fornecimento de um suposto diagnóstico, né? Nossa, o diagnóstico gente, também silencia o sujeito, né? Assim, como que muitas vezes é um trabalho de esclarecimento com os pais que nós temos feito e com as escolas também. Tivemos uma reunião muito interessante o ano passado com o pessoal da educação, né, para entender um pouco isso, né? Alguns diagnósticos midiáticos, como TDAH, né, e mesmo o transtorno do espectro autista para todo mundo, né, de 8 a 80 anos, agora tem isso também, né? Então, como que a gente pode esclarecer um pouco isso, fortalecer os serviços que atendem esse público, mas sem a ideia de uma patologização e de um tratamento hiperespecializado que vai, muitas vezes, ter um viés pedagógico e ortopédico e não um viés de escuta. Singular, nossa, é né? fantástico. Gente, é muito amplo mesmo, né? E eu falo, de falar de saúde mental é falar de saúde, né? É falar de direito à vida, não é falar de diagnóstico, consultório, de medicamento psicoativo, não é falar de saúde, é muito, para muito além. Né? E você falou tanta coisa interessante. Eu fiquei com vontade, então para a gente falar então, um pouco da saúde mental e entrando aí por aí, você falou em BH disposta, não é? Para essa atuação desde sempre, que vocês estavam comentando antes da gente começar a gravar. Queria que a gente pontuasse aí, vocês me falam aí, como a reforma psiquiátrica, a importância da reforma psiquiátrica e, como eu falei assim, o SUS como tendo essa reforma como política oficial, né? O que vocês me falam aí dessa caminhada? Pode começar. Eu acho que isso parte também de uma ética, né? Assim, de considerar o sujeito protagonista, né? Do seu processo, da sua experiência de atendimento e de cuidado, né? E uma ética de colocar o sujeito em primeiro plano e não a doença. Né? Então, quando eu falo de uma rede disposta, em liberdade. Exatamente. Então, quando eu falo de uma rede disposta, é algo que eu percebo com todas as nossas dificuldades, com todo o tensionamento que às vezes a gente tem em reuniões, em supervisões, em discussões, mas me parece uma rede disposta, que tem uma orientação muito clara, que tem uma paixão, que tem colegas muito estudiosos, que aposta na ideia da formação permanente. Né? A formação permanente né? A gente fala isso, né? Enquanto psicanalista. Muito, né? Na psicanálise se trata de uma formação permanente. Né? E dessa escuta também, a importância da prática para a elaboração teórica e para a formação. Exatamente. Né? O meu trabalho nós trabalhamos com as pessoas. É dinâmico, né? Não é que você não tem um saber anterior, exatamente. Né? Um saber posto. A ideia própria de construção do caso, do projeto terapêutico singular e tudo, né? Quer dizer, não é um ato que se decide de cima para baixo, né? Então, quando a gente faz as supervisões e tudo, é muito para a gente pensar, bom, como é que nós vamos por aqui? Será que dá? E tal. Bom, isso aqui a gente fez essa aposta, não funcionou. Então, é um trabalho também de construção coletiva, né? Levar um caso para supervisão, escutar um caso enquanto supervisor, né? Quer dizer, isso é um trabalho de construção coletiva. E escutar outros saberes escutar também. outros saberes, né? Essa experiência do matriciamento, por exemplo, dentro da unidade de saúde, coloca para nós isso muito claramente. Não é assim, bom, como é que a gente pode fazer? O ACS participa muito. Você acha que se a gente for na casa do fulano e fazer assim, você acha que vem? E alguns ACS dizem, olha, eu conheço a família, eu conheço fulano, essa entrada não é possível, assim não vai dar, como é que nós vamos pensar? Né? Olha, eu posso trazer ela. Então, quer dizer, é uma construção. Né? O campo da saúde, né? E o campo do sofrimento psíquico, ele coloca para nós um impossível também. Né? Quer dizer, então, muitas vezes eu falo para supervisandos assim, que vão ficando angustiados, dada a aridez e o real em jogo do sofrimento, assim, bom, mas como é que eu vou fazer para o caso andar, para a coisa, para o sujeito melhorar? Bom, já dizia o Freud, né?
vamos tomar cuidado com o furor Sanandes. Sanandes, não é? Ótimo. Porque senão nós não vamos suportar estar aqui, né? Nós Sim. não vamos trabalhar com o nosso ideal de melhor possível ali, assim, né? Nós vamos ver o que o sujeito suporta também e de quem que é a demanda. Porque é tanta Se é demanda nossa, colocada, né? Cada caso, gente. né? E nós vamos trabalhar com isso. Então, acho que né, o instrumental de deixar a rede respirar, tendo furos também, e a gente não seguir um pouco o discurso do mestre, né, de fechar todos os furos, de responder, de ter um protocolo para tudo, da psicoeducação, não é, das clínicas de hiperespecialistas para atender demandas. A gente sabe qual que é a lógica que está por trás disso, né, de condicionamento, às vezes, de silenciamento. Pois, aí a gente volta lá para o manicômio, então, exatamente, né, para o espaço fechado. Né? De contenção então, e nós vamos ver que reabilitação possível. Sim. Né? Nós vamos ver, nós não temos um ideal que vai sobrepor o sujeito ali no caso, né? É importante esclarecer. Pois é, aí essa ideia de rede é legal demais, né? Então, e essa construção histórica, né, de pensar especialmente a luta antimanicomial e o movimento sanitarista traz ao mesmo tempo que são os avanços de compreender que é necessário de ter uma rede, no caso da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, que ela, isoladamente, ela vai precisar de outras redes e de uma articulação contínua, no movimento contrário ao que a sociedade ainda... E por que a gente está... Acho que é só importante dizer, por que a gente está dizendo de contradições? Porque a base da vida é a base material. Ela é real, né? E aí eu acho que é o grande desafio, especialmente da saúde mental, que é sair do lugar do conceito e entrar para um lugar de categoria. Né? O conceito parte de um ideal. E o real é aquilo que se vive, né? E aquilo que se vive hoje, por exemplo, tanto nos anos 80, quanto nessa ofensiva de privatização da saúde, de violência a partir de uma continuidade, né, da tentativa de incidir sobre manicômios e de incidir sobre um modelo ideal para a vida das pessoas, não está distante, né? Assim, o SUS ele resiste a este lugar por uma ética e política de compreensão de que a vida é mais importante do que um diagnóstico, do que um medicamento. Mas ainda a gente tem como desafio esse lugar de uma educação permanente para construir, em especial com quem utiliza essa política de saúde, alternativas que não são as alternativas que majoritariamente são colocadas para a população brasileira. O número de comunidades terapêuticas cresce a cada dia, o modelo de financiamento dessa comunidade cresce a cada dia. Quando a política de saúde diz que não é dessa política, a política de assistência social sofre um ataque para que essa política receba as comunidades terapêuticas. A política de assistência social, novamente, também não diz que é dessa política, mas ela permanece. Ela, inclusive, de forma silenciada, vem se colocando numa nova política nacional que chama cuidados familiares e comunitários, que a gente sabe que esse lugar, na verdade, é a continuidade de um lugar que é privado. Porque o SUS é para todo mundo. Mas as organizações dessa sociedade civil que vão tratar de forma rápida e eficaz algo que é complexo e muitas das vezes também descontinuado pela sua própria condição, devem ficar em alerta, né? Porque tudo que a gente faz gera um movimento, e esse movimento de avanço da política, ele está muitas das vezes até numa contramão de algo que a sociedade espera, né? As pessoas elas querem soluções rápidas, né? Nesse lugar pragmático, desse lugar, muitas das vezes, imediatista. E a gente tem que estar sempre atento, né? Assim, é muito bom quando a Paula fala deste espaço de trabalho, como, por exemplo, supervisão, que a gente vê que é um ponto a mais para aquilo que antes era só o atendimento do Sersan. Né? Quer dizer, avança, né? Traz lá para o território, né? Sai ali da urgência, mas volta para o campo. Né? Vai ter matriciamento, vai ter escuta, num lugar onde a gente resiste até hoje ao ato médico, resiste até hoje a violências estruturais, a uma gestão que nem sempre é democrática, né? Porque o saber democrático, ele permite o espalhamento, né? Muitas das vezes o lugar da democracia, ele é sinalizado por uma tentativa de autocracia, né? De quem está ali dizer que sabe de tudo, e a hora de tudo é a hora
de uma pessoa só, né? São muitos desafios, né, Rebeca? Muito. Pois é. Eu ia perguntar para vocês dos desafios, mas acho que desde o início vocês já colocaram tantos. Acho que essa complexidade toda já é muito desafiadora, né? E aí evidencia essa necessidade que a Paula falou dessa formação permanente, né? Então, nesse sentido, para encarar esses desafios, então, você podia falar para a gente, Paula, um pouquinho sobre o matriciamento. Então, afinal de contas, o que que é isso? O Que a gente já citou algumas vezes. O matriciamento é um dispositivo, né, de construção também, coletiva e organização, né, do trabalho, né, nas unidades, e que tem sido muito interessante, né, ver depois de muitos anos, né, de rede, realmente acontecer e os efeitos disso dentro da unidade, né? E é uma troca de saberes muito importante, né? E, ao contrário de ser simples um momento de passação de caso, de encaminhamento de casos, né? Ele é para muito além disso e a gente chega a conclusões muitas vezes muito interessantes, né? Porque quem são os colegas que estão no matriciamento? Enfermeiros, médicos generalistas do PSF, né? Colega assistente social, né? Agente comunitário de saúde, né? Então, vamos dizer assim, cada um ali tem um ponto, uma contribuição a dar naquele caso. Sim. E muitas vezes o que parece que é para o serviço de psicologia, por exemplo, né? Porque tem uma ideia, às vezes tem uma ideia equivocada também, que o serviço de psicologia no centro de saúde vai fazer psicoterapias de longo prazo, como se fosse reproduzir um modelo de consultório. Nesse material eu vi, até peguei uma citação do seu texto, que não podemos reproduzir a lógica do consultório privado, né? Nesse contexto. É outra atuação, né? Sim, é outra então, atuação, porque nós temos as prioridades de atendimento, né? Vamos dizer assim, níveis de vulnerabilidade, de gravidade, não é? Que também não são situações de crise, onde a gente vai precisar encaminhar para o CERSAM ou para o CERSAME, né? Mas são situações em que, no território ali com a equipe, a gente tenta abordar, né? Vamos dizer, são gestantes em situação de risco de saúde mental, puérperas, né? Eu recebo muito encaminhamento do colega ginecologista, né? Para acompanhar as gestações, né? Onde a questão da subjetividade se coloca de maneira bastante complexa, né? São adolescentes, tem um grupo de adolescentes muito importante, né? Em importantes crises de angústia, né? A gente tem também toxicômanos, né? Pessoas em uso de substância, né? A gente tem, vamos dizer, o que a gente chama também de neuroses graves, né? Pessoas que fazem um acompanhamento com o colega da psiquiatria também, né? E que é importante, ainda com uma frequência, né? Mensal, o acompanhamento, ter o serviço ali, a equipe de saúde mental como referência, e aí atuamos, né? Numa ciranda legal, né? Eu, minha colega assistente social e o psiquiatra, né? Nesse suporte, e suportando também a referência, né, dos médicos generalistas, né? Então, essa multiplicidade e isso de não ficar no campo da hiperespecialidade é algo muito interessante no SUS, né? E o matriciamento é um instrumento de formação para todos também, de escuta, né? A gente discute, por que não? Discute diagnóstico, discute medicação, discute melhor forma de intervir, né? Discute o encaminhamento, muitas vezes, de crianças, para a gente não ficar, muitas vezes, colocado, né? Em alguns atores da educação, muitas vezes chegavam com a demanda de laudo, diagnóstico e medicação para essa criança, né? Quer dizer, muitas vezes a gente tem que inverter, né, chamar os pais para conversar um pouco quando vê que isso é alguma coisa que foi recolhida assim na mídia e que na verdade se trata de uma dificuldade desses pais em acolher essa criança ou dessa mãe, né? Então a gente faz um trabalho, bom, vamos pensar atento para não responder depressa demais, para não responder depressa demais, exatamente, né? Demanda de laudos de toda ordem, de autorização de cirurgia bariátrica, né? Encaminhamentos da rede privada, né? Solicito psicoterapia semanal. Criança autista, solicito musicoterapia, isso, aquilo, né? Quer dizer, e atenda. Isso, então nós vamos pensar também um dispositivo interessantíssimo que a gente tem na rede, né? Que é a Arte da Saúde, né? Que é um programa já, um aparelho importante que tem recebido muitas crianças, sabe? Fazendo um certo intervalo, quer dizer, não é só atendimento psicológico e medicação.
Né? Uhum. Tem algo de terapêutico e importante numa Sim. convivência, num ambiente que não seja a escola, mas que também não é um aparelho de dentro da saúde, onde tem Uhum. oficinas, onde tem uma convivência, crianças que estão 24 horas no celular ou sozinhas em casa à tarde, vão fazer uma oficina Uhum. dentro do seu território com uma série de outras Então, crianças, né? é uma presença num coletivo. É uma presença num coletivo de oficinas com oficineiros que trabalham vários temas. Aí tem artes, tem Uhum. circo, tem música, tem oficinas de convivência, né? Eles fazem passeios, né? Enfim, é essa convivência coletiva que às vezes no ambiente na escola também está muito Sim. desgastada, ainda mais alguns sujeitos que estão tendo alguns impasses ali na convivência escolar, Uhum. né, ou mesmo com algumas dificuldades. Então, a gente vê como que também fazer esse intervalo, né, ao dizer, bom, esse menino problema com o diagnóstico tal, como circular para um outro espaço também Sim. tem sido altamente rico, né, Uhum. e terapêutico nesse sentido da convivência com outra criança e com um coordenador de oficina que tem um papel de escuta também importante, Tá. né? Então, a gente tem muitas vezes, fala, bom, não se trata nem de atendimento nesse caso aqui, quando há, a gente acompanha, né? Sim. Ou encaminha também, quando há uma necessidade de Como é pesquisa. que, quando há necessidade desse acompanhamento individualizado, como que é feito? A gente faz um agendamento, né? Uhum. E escuta aquela Sim. criança, né? Tenta ver ali Mas o isso que está criança, adolescente, embaraçando. ou adulto, Né? Assim, em eu outros... particularmente trabalho com crianças já mais pré-adolescentes, né? Assim, Sim. de idade já mais próximo da adolescência e tudo, né? Mas essa conversa ela se dá também muitas vezes com os pais, né? Tá. Como é próprio às vezes na clínica com criança e adolescente também, né? Evidentemente que eu escuto separadamente, né? Sim. Eu aviso, né, para a criança ou para o adolescente que também vou conversar com os pais, se ela se opõe, se tem alguma coisa, né? Porque muitas vezes para a gente conseguir delimitar melhor se há uma demanda, de quem, por quê, como é que é isso, não é? E muitas vezes, digo que o atendimento, muitas vezes chegam pais propondo assim que o atendimento, vai ter que ir, vai ser obrigado. Eu falo, aqui não existe isso, né? No campo da escuta não existe ninguém obrigado a ir, a falar, a dizer, né? Eu falar que eu não sou polícia, não sou professora, não sou escola, não sou Polícia é juíza, ótimo. né? Assim, aqui o adolescente que está com uma série de questões, sujeito. que está, né? Assim, então aqui vamos ver, aqui é um convite, né? Vamos ver, o sujeito quer vir falar aqui, né? Aqui tem um vínculo que pode se desenvolver, né? Mas não são atendimentos e acompanhamentos a longo prazo. Claro que a gente tem ambulatório para pacientes, vamos dizer, que vão fazer um acompanhamento mais importante, né? Sujeitos que estão estabilizados no seu quadro psicótico, né? Que vão ter o centro de saúde e a equipe como uma referência de cuidado. Sim. Né? Mais do que ficarem vinculados a uma ideia de um tratamento interminável, mas como uma referência de cuidado, o sujeito pode ir, Paula está aí, eu queria falar um negócio, assistente social, né? Então, é um pouco um certo polo de referência dentro do território, né? Para um cotidiano. E essa atuação é interessante demais, né? Porque o efeito disso é muito mais amplo do que essa resposta pontual ali, né? Você precisa de um laudo, está aqui. Você precisa disso. Não, isso é generalizado, né? Para as outras. É interessante você responder assim, não é um remédio e tudo. Vamos conhecer o Arte da Saúde? Né? E agora eu fiquei pensando aqui, Paula e Léo, assim, a gente sabe que tem tanta somatização, né? Tem tantas manifestações de doenças e sintomas no corpo que são de uma origem psíquica e emocional, e a gente vê assim, a importância de fortalecer esse atendimento, né? Justamente para isso. Eu imagino aqui, você me fala, que isso vai aliviar as outras frentes desse complexo aí de saúde pública, não é? De tanta demanda, estou com dor de cabeça, estou com gastrite, estou com alguma questão de pele, não é? Que é de outra ordem, não é orgânico muitas vezes, né? Sim. Não é fisiológico. Sim, a gente tem que refletir, né, que condições de vida que nós, classe trabalhadora, né, e eu faço um recorte porque nós não estamos dizendo que essa é a realidade de toda a população, mas especialmente a classe trabalhadora e, em grande parte, a classe trabalhadora mais pobre. Quando eu digo mais pobre, eu estou dizendo do juiz que recebe salário, mas sem salário
vai viver igual uma pessoa em situação de rua, até a Sim. pessoa em situação de rua, né? De quem não detém condições de produção, né? Que não vive da apropriação da riqueza alheia. Essa grande parcela, né, da população mundial que é trabalhadora, ela, a cada dia que passa, ela está sujeitada a condições de vida mais precarizadas, Sim. em todos os aspectos, né? Dos aspectos da escravidão de uma tela de celular, né? De uma necessidade de resposta urgente, né? Da nossa mais-valia absoluta e relativa de forma complexa, de que você tem um grupo no WhatsApp do seu telefone pessoal para responder coisas do trabalho, inclusive às vezes no final de semana, Sim. né? Assim, das incapacidades de ter um transporte público que seja adequado, né? Das condições de pobreza e fome, que muitas das vezes de condições extremas, essa sociedade brasileira silencia. 125 milhões de brasileiros e brasileiras não comem bem ao longo de uma semana. 33 milhões de pessoas não comem por dia. É esse público que a Paula está ali atendendo, né? Que a unidade básica de saúde muitas das vezes está próxima, que não é só o público que está numa situação de não se alimentar todos os dias, mas um público que muitas das vezes é formado por mulheres e crianças e idosos que sofrem uma pressão cotidiana para a sua própria sobrevivência, Sim. porque tem que trabalhar muitas horas ao dia, passa muitas É. horas no transporte público, né? Então, o que a saúde ensina para a gente é nunca dissociar essa realidade social das condições de vida dessa classe trabalhadora. De que, ao mesmo tempo, não é colocar numa aula de artes que vai se resolver um problema que é muito maior do que quem está na aula de artes. Mas também dizer que a arte é direito. Que isso, inclusive, até isso é nos retirado. Porque o nosso lugar enquanto ser social, ele está condicionado para vender a força de trabalho. E a gente é muito mais do que isso, né? E é isso, inclusive, a grande base de grande parte do que a gente sente no cotidiano, né? Eu estou dizendo isso enquanto assistente social porque não é a minha área de conhecimento, mas na minha área de conhecimento eu tenho absoluta certeza de que da dor de cabeça até a angústia do medo do viver amanhã vai me afetar e não vai ser nenhum remédio no sentido farmacológico que vai resolver o meu problema, né? E o que eu acho que é importante que o SUS traz, e a Paula com certeza na continuidade do comentário ela vai trazer, é que esse reconhecimento desses sujeitos coletivos fortalecem também as lutas coletivas, porque essas populações, quando elas se reconhecem, inclusive a partir dos seus, né, das suas condições, das suas situações em saúde mental, elas também vão passando a ser mais solidárias entre elas, né? Há muitos anos atrás eu atuava como assistente social em articulação com a Fundação Dom Bosco e a minha parcela de trabalho era com as mães das crianças e adolescentes e adultos que estavam nessa unidade de atendimento educacional. E essas mulheres, elas nunca tinham conversado sobre a situação de vida delas, né? Porque elas diziam que os doentes, assim como elas falavam, eram seus filhos e filhas. E elas não percebiam que elas também não namoravam, elas também não saíam, elas tinham pouco dinheiro que tinha, era para comprar literalmente aquilo que era de necessidade da casa, né? Que elas nem se reconheciam enquanto mães, porque elas só se reconheciam enquanto mães de alguém que tinha alguma deficiência. Né? E como que isso é Que grave, né? dirá reconhecer enquanto mulher, né? E o enquanto nosso sujeito. instrumento de trabalho era a comunicação. Qual que era o nosso instrumento de trabalho com essas mulheres? Era a comunicação. Era sentar em roda, A conversar sobre palavra, né? temas. Palavra em jogo. Como é tão simples, né? E ao mesmo tempo, Sim. como é nos tirado até mesmo as coisas simples, né, Paula? Isso que você fala, né, do tanto que a gente, né, Leonardo, do tanto que a gente é demandado também, isso não tem a ver hoje em dia, né, com uma classe social específica, né, com uma fatia da população, né, porque a gente está vivendo uma sociedade que é regida pelo desempenho e pela produção. Sim. Né? E pela produtividade, não é? Então, essa demanda é incessante, né? Quando a gente atende ali trabalhadores, pessoas dizendo de um esgotamento absoluto com relação ao trabalho, né? Tendo muitas pessoas, né, do telemarketing, ou de atendimento, ou de que trabalham no comércio, né? É uma pressão
permanente, né? Então, você tem aí sintomas físicos desse esgotamento também, né? Quer dizer, coisas que em alguns momentos a gente vai precisar acolher, encaminhar para o médico avaliar e medicar, mas tem um outro lado aí também, né? De uma ilusão, né, muitas vezes, de que uma medicação vai poder consertar alguma coisa, né, que é de outra ordem. Então, muitas vezes, você precisa fazer um esclarecimento, falar, olha, a gente pode, muitas vezes, né, subir essa medicação aqui em 2, 3 vezes, mas isso não vai cessar isso que você está dizendo, porque tem alguma coisa aí, né, que nenhuma medicação pode alcançar. Então, muitas vezes, é fazer esse esclarecimento. Às vezes pode cobrir ali, né, uma angústia, mas mantém, né, uma assim, situação, né? Exatamente, tem mulheres que chegam contando de uma determinada situação e demandando o aumento da medicação, é preciso que você esclareça, né? Bom, será que é aumento de medicação mesmo, né? Quer dizer, ou tem alguma coisa que tem um movimento seu aí que é preciso... Né? Uma paciente fala, é preciso ter coragem, né, doutor? É preciso, Ai, que ótimo. né? Assim, bom, tem alguma outra coisa, né? Que nós aqui da saúde podemos acolher, escutar, dizer alguma coisa, mas não te apresentar uma solução e que essa solução não passará por uma medicação. Né, por um aumento progressivo de medicação, por um acréscimo de medicação, né, sem desconsiderar aqueles que se beneficiam da medicação. Porque a gente também não pode achar, né, que isso não tem lugar. Mas sim, a gente, né, mas hoje há uma medicalização da vida e da existência que muitas vezes está começando na infância. Então, a gente precisa também pensar, né, em outras estratégias. Outras estratégias. Exatamente. A gente citou aqui antes de começar a Ana Marta Loboski, né? Eu escutei ela uma vez falando numa aula na Federal, sobre esse trabalho que é preciso ser feito, né? Tem que colocar algo no lugar da medicação, porque ela tem um simbólico ali para o sujeito, né? Ela tem uma marcação ali, então é preciso não é simplesmente tirar também essa medicação. Nós temos que ofertar outras vias. Que é esse também. Espaço de escuta, né? Que o Léo falou, você falou dessas oficinas, Sim, isso para as crianças, a gente também aposta, no caso dos idosos também, em grupos de convivência, Academia da Cidade, Liancum, né, que tem na unidade também, né, como espaços de convivência e de troca, que o sujeito não vai estar só com o generalista, só com o geriatra, só com a questão de exames e medicações e tudo, né? Como é que essa dimensão da convivência... apresentando outras saídas. Exatamente. Né? Como é que essa dimensão da convivência com o outro, da troca ali e da palavra, ela tem efeitos também sobre esse mal-estar, por exemplo, alguém que está isolado, muito isolado em casa. Né? Então, eu acho que, vamos dizer, dentro do serviço de saúde, a gente pode também ofertar outras coisas, né? E aí, acho que o analista dentro do serviço de saúde, o psicólogo dentro do serviço de saúde, ele é um espaço de escuta também, que muitas vezes aponta não para o atendimento individual, mas para outras saídas da ordem da convivência e da palavra. Né? Isso só é possível no SUS, considerando o SUS, né, esse grande sistema de proteção social, porque ele foge de uma regra que ainda no mundo é muito comum, que é de uma ideia eurocêntrica, de um modelo de ciência que, na verdade, só vai garantir a reprodução social dessa massa de trabalhadores e trabalhadoras para a operacionalização de um modelo de vida. Né? Então, quando a gente tem em outros lugares do mundo apenas, muitas das vezes, um lugar clínico médico e um lugar farmacológico e uma solução que é para você amenizar certas situações e continuar reproduzindo e produzindo, né? Porque a gente não só reproduz, a gente reproduz para produzir algo que é de material, que é esse modelo de sociedade, né? O SUS, ele consegue, pela sua própria característica histórica, organizativa, dos movimentos, dessa participação popular, fugir deste lugar. E isso é muito saudável, né? No lugar de saúde máximo mesmo, né? Porque aí a gente pode ter as próprias evidências das contradições, né? A gente só está conversando isso tudo porque a gente está no lugar de democracia e que essa política é democrática, né? Porque senão, com certeza, e fosse em outro país, Rebeca, você estaria conversando sobre saúde com médicos. Né? E com médicos de um lugar da medicina que não é o lugar da medicina que cabe também ao SUS. Porque a gente também tem diversas possibilidades de organização médica, né? Assim, médicos sanitaristas, né, maravilhosos, né, que vão atuar
dentro das unidades, que Consultório vão de rua, Leonardo. no consultório de Consultório de rua, rua é uma coisa fantástica, nos né? hospitais Sim. universitários, né? Uhum. Pessoas que estão ali compreendendo que ali não é um boneco que eu estou aprendendo a trabalhar, mas um ser humano, né? Assim, Realidade brasileira, né? Os estudantes ali, vindo às vezes de famílias abastadas, estarem trabalhando lá na comunidade do SUS. esse é o lugar de saúde, né, que a gente acredita, que é o lugar, inclusive, que foi a grande oposição ao governo federal num dos períodos mais difíceis de uma condição epidemiológica que a gente vivenciou nas últimas décadas, que foi a pandemia. Sim. Né? Quantos trabalhadores e trabalhadoras da saúde não só resistiram, mas também avançaram. O piso da enfermagem é um exemplo. Sim. Resistiram, mas avançaram. Sim. Né? Se colocaram no seu lugar de importância e perceberam, inclusive, a sua condição enquanto trabalhadores e trabalhadoras para sensibilizar um país que tinha grande parte desses trabalhadores que, de fato, morreram. Sim. Né? Não foram nós, especialistas do ensino superior, que estávamos ali em grande parte, né? Não só elas, obviamente, né? As trabalhadoras da limpeza, os trabalhadores administrativos, mas elas estavam ali e elas conseguiram avanços, né? Sim. Que só é permitido em um lugar de democracia, né? Eu acho que o SUS é um exemplo de democracia e é um lugar de resistência. De resistência. E isso é incondicional e é exemplo para o mundo, né? Mas não é justamente só por ser um exemplo que ele se materializa. Tantos outros países do mundo têm o SUS como exemplo, a própria França e outros países do mundo, né? Mas por que isso não se materializa? Porque as bases para materializar qualquer direito é a construção popular. A gente teve experiências como o SUS e muito próximos, como por exemplo em Cuba, em outros até mesmo países europeus, mas não se solidificam e muitas das vezes não se estabelecem ao longo de uma trajetória, porque o SUS aprendeu com a participação popular algo que é próprio dele, né, de trazer 50% dos usuários nos espaços dos conselhos, organizar as comissões locais de saúde. Você pode fechar um equipamento público qualquer que seja nesse país, mas não feche uma unidade de saúde. Né? Por mais que a mídia tente apresentar a imagem de que a unidade de saúde é o lugar que a favelada bate no médico, mas esse não é o lugar do dia a dia. Não. O lugar do dia a dia é as pessoas que reconhecem, né, que a unidade básica de saúde é importante e que às vezes nem sabe, como eu disse aqui no início, de que estão comendo algo que a vigilância sanitária já disse que é possível de comer sem você ter uma infecção alimentar. Olha como é que isso é fantástico, né? Como é que isso é ampliado, né? A questão do trânsito, a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, né? A própria organização, inclusive, do direito humano à alimentação passa pelo SUS, né? E não fica só pelo SUS, porque o SUS também não é um sistema egoísta de dizer que tudo tem que ser para ele, mas ele compreende esse lugar de totalidade, né? Porque senão a gente teria aquela escola dos anos 70 que escovar dente era na escola, que fazia consulta, né, pediátrica era na escola, né? E o SUS diz que não, a escola tem o seu lugar. E a gente está aqui no território para atender quem é estudante, mas está aqui no território para atender também quem não está estudando, né? Isso é muito importante, né? A gente sempre relembrar que esse lugar de conquista é um lugar do povo e que é esse lugar do povo que, inclusive, resiste a toda a lógica de privatização que continuadamente tenta dizer que o bom é a Unimed e o ruim é a política pública. Isso que você está falando, né, Leonardo, chega para nós também na unidade básica, né, as pessoas que não perderam por uma série de motivos, não deram conta mais de pagar o seu plano de saúde, né? Então, pessoas da classe média, né, no que a gente, né, de um ponto do território, né, onde pessoas têm um poder aquisitivo maior, mas que por uma série de razões, né, também porque perderam, né, poder aquisitivo, não tem mais o seu plano de saúde e chegam no centro de saúde para consultar. A grande maioria delas, né, elogia, né, no seguinte sentido de que é muito mais organizado do que achava, que os médicos são melhores do que achavam. Quer dizer, claro, nós temos gargalos, às vezes, em demandas de serviços especializados ou de exames mais sofisticados. Isso é um gargalo nacional, né, do SUS. Isso não é um problema só do SUS de Belo Horizonte. Mas eles, né, às vezes, chegam demandas assim, do tipo, eu fazia
psicoterapia pela Unimed, e agora eu preciso, né, eu quero fazer aqui da mesma forma. É preciso que você explique até, né, quer dizer, aonde que o centro de saúde está localizado, qual que é o público que o centro de saúde tem como prioritário também, e às vezes a gente faz encaminhamentos para outros locais também, né, onde a pessoa pode conseguir um atendimento num valor mais social, né, existem esses locais também. Mas o que chegam muito para a gente, né, é como que é melhor, mais organizado, e os profissionais são muito bons, né? Experientes e tudo, né? Aí que é a escola de formação do SUS. Pois é. Né? Que é aí que é esse espaço de ver tudo, de ver muita coisa. Pronto-socorro, né? Ali. Assim, Que o profissional se forma o tempo todo ali de maneira permanente, né? Quer dizer, como que é legal conversar com colegas que acabaram de entrar na rede, né, que estão ávidos por aprender, como que é bacana conversar com profissionais já bastante experientes também, né, e que conseguem ver. Uma vez, só um ponto de como que o SUS é conhecido, às vezes com pessoas próximas aqui, né, em países próximos. Uma vez eu estava a turismo na Colômbia, e aí um rapaz do atendimento, do bar, do restaurante, virou e falou assim: é verdade que no Brasil, eu segurando a minha carteira de identidade, eu posso ser atendida em qualquer serviço de saúde? Eu chego numa clínica, numa coisa assim do governo, e eu posso ser atendido? Até essa identidade. Nem exatamente. Exatamente. Ele achou isso assim, tem tudo. Tem médico, eu ouvi falar isso, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo, e eu trabalho. Perguntou para a pessoa certa. E eu trabalho nesse serviço, né? Eu falo que trabalhar no SUS é uma paixão, né? É um desafio diário, é árido, é um real difícil, tem, né? Assim, são episódios de violência, felizmente não são. Porque agora você me lembrou de uma questão, a gente já vai fechando aqui, mas quem cuida de quem cuida, sabe? Porque é um real muito... quase da ordem do insuportável mesmo, né? Como é o real. Sim. Quem cuida de vocês? Bom, eu sei que, né? Esse matriciamento me parece um bom lugar também de escuta, supervisão. Tem efeitos desangustiantes, né? Vamos dizer assim, para alguns colegas. Né? Eu tenho podido perceber isso também. Imagino que né? sim. Então, eu escuto um colega e falo assim: ah, Paulo, então eu estou fazendo, vem muito assim às vezes, eu estou fazendo o que é possível, né? Porque eu estou aqui me descabelando e tal, né? Aí conversou comigo, conversou com o assistente social que sabe muito sobre essa família, sobre esse percurso também. E aí, às vezes, o colega médico diz, ou a CS, ou alguém diz assim: bom, mas então é isso, né? É isso, né? Então, porque a gente vem com um ideal de resolver a coisa, né? O médico e mesmo às vezes um colega, né, mais jovem ou que não está tão atento para essa, que nós também temos a nossa castração, a nossa impossibilidade, né, diante de algo que às vezes é muito maior do que só a questão também de sofrimento mental. Tem toda uma história, né, social, de vida, né? Então, o matriciamento tem esse espaço também de desangustiar e da gente, ao invés de só apontar muitas vezes o que não está funcionando, dizer que nós estamos, em muitos casos, sim, fazendo o que é possível a partir também do que o sujeito permite e nos acessa, né? Sem vir com essa coisa também muito consistente, de cima para baixo, que isso muitas vezes afasta ao invés de aproximar. Né? Eu só acho que também é importante, quando a gente fala de educação permanente, né, e de compreensão de totalidade, né, universal, totalitário, né, é porque é a partir daí também que a gente vai sofrer menos enquanto trabalhadoras e trabalhadores. Não é pela uma insensibilidade de saber que a gente não vai dar conta de tudo. E de que a pessoa, ela termina ali na casa dela e a gente termina na nossa casa. Mas é da compreensão de que todos esses fenômenos e esses efeitos que essa sociedade tem, elas não terminam só também na nossa área de cuidado da política, né? O conhecimento, como o Paulo Freire ensina, ele é libertador. O conhecimento, ele é acolhedor, né? O conhecimento, ele é sensível. O conhecimento, ele é transformador. E quando a gente está numa política, por exemplo, numa política de saúde, e que a gente tem a compreensão deste conhecimento, a gente, inclusive, percebe de como que é importante esse entendimento para que a gente não possa, muitas das vezes, trazer para quem está ali numa lógica meritocrática, pragmática, imediata,
soluções que também vão ser pragmáticas, meritocráticas, imediatas, né? A nossa saúde mental fica melhor, né? Quando a gente começa a compreender de que as coisas vão demandar tempo, né? Que a gente também precisa de tempo para estudar, e aí por isso que tem que ter tempo para matriciamento, Sim. tem que ter tempo para supervisão, tem que ter tempo para a gente também procurar, né, um Isso apoio qualifica os atendimentos, né, também. do nosso próprio apoio de Sim. saúde, né? Qual que era a história da saúde pública no mundo? Era a história da pessoa que andava com uma roupa quase que de açougueiro para mostrar que quanto mais sangue ela tinha na roupa, mais atendimento ela fez ao longo de sua vida. Né? E essa pessoa era justamente aquela que materializava um ditado popular do casa de ferreiro, espeto de pau. Do dentista que não cuida do dente, Sim. do médico que trabalha com O a profissional questão ecológica exausto. e fuma, né? Da pessoa que está exausta, tentando tirar a exaustão de alguém. E não é esse lugar que a gente quer, nem para os trabalhadores da saúde, nem para os trabalhadores que a gente atende, né? Acho que é essa lição que a educação em saúde também traz para nós, é uma lição que a gente deveria ter em todas as outras políticas, né? Como que é isso no Poder Judiciário, né? Com mais altos salários, né? Por exemplo, quando você citou o PJ, né? Muitos colegas que trabalham lá, eles falam assim, poxa, mas aqui os nossos salários são altos e a gente passa por situações e conflitos na vida que nenhum dinheiro compensa, né? E seja isso na própria política de assistência social, que os salários também são muito baixos. Né? E as condições estruturais de atendimento são muito menores, né? E é justamente pelo SUS ter uma construção de formação mais ampla, isso faz com que também os trabalhadores da rede de saúde continuem mais tempo atuando, né? Em relação a outras políticas, que a rotatividade é muito grande. Imagina como que deve ser difícil fazer um matriciamento com políticas que a rotatividade dos profissionais é alta, né? Que a gente começa construindo um vínculo e depois a gente perde ele, né? Tem muito a aprender, né, com a lógica do SUS. Né? Eu só queria dizer de um problema que é intrínseco, e a Paula iniciou, que é a questão da atenção secundária ou das especializações. Eu acho que a gente, né, num espaço privilegiado desse, não pode deixar de afirmar o nosso compromisso com a população e dizer não ao ato médico. O ato médico é cruel, o ato médico é perverso. O ato médico é a materialização do resto do mundo, e aqui no Brasil tenta se permear, de uma ótica de saúde que ganha dinheiro com a doença. Né? Não ganha dinheiro com a qualidade de vida, ganha dinheiro com a doença. Então, quando a gente tem uma atenção primária que é pujante e que cada vez mais ganha territórios, e a gente tem uma urgência e emergência que é ampla e muito cara, porque ela, apesar de atender muito menos gente do que a atenção primária, o custo de um atendimento na atenção terciária, né, lá na área de urgência e emergência é alto, a gente tem um vácuo nessa política de saúde. E esse vácuo é justamente daquele trabalhador, especialmente o médico, e eu não tenho problema nenhum de dizer isso, né, que aquele trabalhador médico, ele quer ganhar por produção, ele quer ganhar por número de atendimento, ele atua a partir de especialidades que, se tivessem integradas na política de saúde pública, elas seriam cada vez mais possíveis de diminuir a demora desse sistema. Mas não está lá por acaso, né? Está lá porque a gente, a partir dos anos 90, e isso com a política de saúde se construindo, a gente começa a ter um sistema de desmonte da mídia, né, que mostra hospitais lotados, pessoas sem atendimento, unidade de saúde sendo quebrada, e ao mesmo tempo, ao longo desse Jornal Nacional, a propaganda do plano de saúde, dizendo que a solução para um bom atendimento está em pagar para que você tenha um lugar privilegiado, para que você tenha uma saúde especial, uma saúde do mérito que é só para você. E isso continua. E pior, né, Paula sabe disso, e você também, Rebeca, isso se agrava, porque na ausência da renda para garantir o plano de saúde, o que tem crescido são as clínicas independentes que fazem o que eles chamam de atendimento social. Aquele valor que você não tem de R$300 num plano coparticipativo, vira os R$50 no atendimento clínico. Que aonde que está o grande espaço de lucratividade? E aí os economistas em saúde dizem isso de uma forma muito explícita. Não é no atendimento dos R$50, mas no encaminhamento do medicamento.
no encaminhamento da cirurgia, Sim. no encaminhamento de uma condição que nem é solução para aquele problema, né? Que no SUS a ética da política de saúde não vai permitir esse tipo de Sim. formato, né? Então, a gente luta contra este lugar que é também do desconhecido, né? De que é também de um sonho de ter privilégios, de ter espaços, porque a vida da gente é muito importante, né? Sim. Eu sei disso porque há pouco tempo eu quebrei o pé, fui parar, né, no hospital do Risoleta Neves, né? E a gente quer ser atendido rápido, a gente tá sentindo dor, a gente tá sofrendo, né? A gente não quer nada de ruim para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que a gente gosta, né? Sim. E é muito importante que a gente tenha essa compreensão para entender que ficar 1, 2 horas num hospital geral que atende grande parte do Vitor Norte de Belo Horizonte, muitas das vezes é silenciado para pessoas que passam um dia inteiro numa Unimed para poder fazer metade do que eu fiz em 2 horas. Sim. Mas a imagem da televisão e a fantasia, propaganda é né? cruel, a né? fantasia. É cruel, assim. E que a gente deseja que muitos desses médicos especialistas se convertam, vamos dizer assim, para a Ótimo. política de saúde, né? Para que eles Sim. possam compreender que eles também fizeram um juramento, assim como vários outros profissionais que estão lá, né? Sim. E que vão aprender muito com os ACS, com os ACS, e com um monte de gente que trabalha lá e que também entende muito de saúde, né? Sim. Inclusive com quem a gente atende, que também entende muito de saúde. Nossa, com certeza. Ai, que bonito isso, e que verdadeiro, que real e possível, né? Não é isso, Léo? É possível? É possível e necessário. Necessário, né? Isso é de todos também. Não só os direitos, né? São de todos, mas acho que o dever também, né? É de todos. Paula, você quer dar tchau pra gente? Falar alguma coisa? Eu queria falar Concluir, da alegria que é poder falar, né? Escutar o Leonardo, Muito você, e bom. participar, não é? E falar que eu estou na rede que eu considero disposta, Sim, e eu continuo ótimo. causada no meu desejo de poder construir. Eu digo que cada um faz um pouco, cada um faz um ponto, né? Sim. Então, muitas vezes eu escuto pessoas, ai, mas eu não estou fazendo o suficiente. Bom, cada um faz um ponto, né? Cada um faz um pouco, cada um escuta de um ponto, transmite para o outro, e é essa ideia de rede que eu acho que percorre, né, a nossa formação, né? A prefeitura tem colocado cursos, né, para profissionais da atenção que estão chegando dos concursos, né? Sim. Muitas vezes ainda sem um percurso. Sim. Então, esse movimento é muito importante também, de esclarecimento, de apresentação dos nossos serviços, da nossa lógica, né? A gente pressupõe que quem está fazendo o concurso já sabe disso, não. Muitas vezes não sabe, né? Então, de conhecimento, né, de uma rede, pessoas que vêm de outros estados e passaram no concurso e ficam impressionadas com o tamanho e complexidade, né, da rede. Então, né, assim como eu disse, no meu percurso acadêmico tem, né, o DNA, a origem do SUS também, né, e com parceiros, colegas tão importantes, não é? Estou com 17 anos da rede e continuamos. E seguimos, isso, né? Porque é algo que a gente só fica e permanece se toca a gente de um outro lugar também. Ai, que bom. Que bom, gente. Obrigada demais. Bom demais. É um privilégio também ouvir vocês e conhecer essa história de perto, né? E o jeito que vocês trazem, que não é glamorizar a coisa, né? Pelo contrário, é colocar o real da coisa, mas assim, o que é possível ser feito também, e que muita coisa é possível de ser feita, né? Diante dessa realidade. E acho que o Léo também marcou demais esse ponto de que é para todos, né? Não é para uma parte específica da sociedade, né? É para todos. Tanto esse direito ao uso ali, né? Utilizar esse serviço, mas também quanto esse dever de atuar ali também. Enquanto um lugar de referência para o cidadão também. Né? Nós estamos num ponto de um território né, vulnerável, os centros de saúde estão distribuídos. Claro que tem áreas que a gente diz que, né, não são necessariamente de baixo, né, de alto risco, né? Alguns centros de saúde distribuídos em alguns pontos, por exemplo, da Centro-Sul, né? Mas que todos frequentam. Todos se encontram ali, né, enquanto cidadãos. Ele está para todos, né? E que o centro de saúde não seja um lugar que eu vou conseguir um laudo especificamente. Ele pode ser também, mas que ele seja um lugar de referência para esse sujeito conversar com vários colegas, com várias especialidades e demandar várias coisas, né? Dentro do que a gente pode oferecer.
Não, gente, eu estou muito causada também. E impactada é isso, e muita vontade de que isso seja generalizado, como você falou também, Léo, para outras políticas. Uhum. Essa lógica democrática, né, da raiz, né, ali, com a participação de todos mesmo. E é isso, muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa, Léo? Onde é que acha vocês? Vocês querem ser encontrados? Bom, eu tô aí nas ruas, Nas nas ruas, nas lutas, nas redes? redes, todos os espaços, né? Mas deixar só como recado, né? Que a gente tem que defender isso que é nosso, né? Sim, Porque a gente percebeu que num período mais grave isso. desses últimos ataques democráticos, direitos trabalhistas e previdenciários se perderam, né? Então, as coisas não são para sempre, as coisas elas são movimento, né? Então, se a gente não defender, a gente Precisa de perde. defesa. E que a gente tem que tomar vacina para a gente não perder esse direito, a gente Sim. tem que divulgar, né, as coisas boas para a gente não perder direito, e que a gente tem que perceber nos problemas as construções para que esses problemas eles sejam, né, sanados, né, ou parcialmente enfrentados, né? Porque não adianta também a gente ver o problema e a gente não construir soluções, né? É parte da nossa responsabilidade, né? E dizer sobre o Ou SUS, construir essa solução fácil que você citou aqui antes, aparentemente, né? Mais sair rápida e e mais tentar procurar fácil, algo né? mais rápido, mais fácil, né? Assim, e nada é rápido e fácil pra Não é, gente, não tem né? Os mágica nisso serviços tudo estão em que vocês falaram. permanente construção. É, Né? O serviço a gente observa, né? O serviço de urgência, né? Mesmo a unidade, isso está em permanente construção, Sim. reformulação, né? Vendo qual que é o processo melhor, ou como é que a gente pode fazer. Né? Sim. Assim. E divulgar, né? Eu acho que assim, a população ela tem o direito de divulgar aquilo que é importante para ela, né? sim. Quando a gente pensa que a batata chips, ela vai ter uma propaganda, e a batata que sai lá do agricultor familiar, ninguém sabe de onde que veio, que é da terra, da mão, do sol, da água. A gente também tem que pensar isso da política de saúde, né? Quando a gente sai ali de uma situação de uma urgência grave e a gente continua tendo acompanhamento, seja ele uma situação cardiovascular, muitas das vezes a gente nem diz, né, de como que a gente chegou e de onde que a gente está saindo. Sim. Mas que a gente possa dizer sobre esse lugar que é o lugar de todas as pessoas. Ótimo. Combinado. Então, Paula também tá no Instagram? Tô nas redes, né? Tô no SUS também, tô aí também. Podem falar comigo também pelo canal que quiserem também. Ótimo. Gente, obrigada mais uma vez. E obrigada, pessoal. Até o próximo programa.